Quanto custa para você baixar um WhatsApp? Hoje em dia você não paga para ter um WhatsApp. Já é um canal digital, se você pensar. Né? Quanto custa para você fazer um post sobre algo que você aprendeu que resolve um problema via redes sociais, como o Instagram, por exemplo? Você não paga para fazer isso. Então, nunca foi tão barato você comunicar soluções. Durante muito tempo, quem comunicava soluções eram os grupos de mídia. Então, rádio, televisão e etc. Hoje em dia, você tem toda a distribuição da comunicação. E o poder está na sua mão. Na sua mão. Né? Então, hoje você cria comunidades, você pode abrir uma pequena comunidade dos seus clientes, por exemplo. Até incentivo isso. Chama seus principais clientes, monta um grupo com eles e pergunta para eles, né, o que é o diferencial no nosso negócio que nós deveríamos manter. O que deveria ser um diferencial que nós deveríamos incluir. Essas duas perguntas. O que vier daquilo ali, você já sabe que tem que continuar. E para você continuar e atender a outros, o que tem de tecnologia que pode te ajudar a fazer de maneira mais barata, mais eficiente, né? E cada vez mais escalável. O que você encontrar nisso, você vai estar atendendo mais clientes como aqueles e respondendo a mesma coisa daqueles clientes que sugerem algo para melhorar. Isso faz uma transformação no seu negócio sem precisar de um grande projeto de transformação. Você já começou. Lembrando que transformação digital, primeiro, ela é cultural. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela, Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar sobre cosmovisão bíblica acerca dos negócios, e o podcast é um braço do Tela, no caso Tela Educação, onde a gente vai trazer conteúdo inspirador, provocador, para te fazer pensar fora da caixa e com base bíblica, naturalmente. E hoje a gente tem o prazer, eu tenho prazer e alegria, um querido, muito querido, Matheus Magno. Bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui. Sou fã, admirador e tenho aqui uma alegria imensa de poder compartilhar com vocês. Muito bom, muito bom. O Matheus é CEO da Sambatec e fundador da Magnutec Gestão. Bom, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Vamos lá. Nós poderíamos dizer que foi do trabalhador ali do McDonald's a uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Uma história e tanto, né? Imagino que muitos desafios, mas como você diria que foi essa trajetória, né? Você é bastante jovem. O que te mais marcou nessa trajetória, Matheus? Legal, Edu. Eu diria que é como um disclaimer, né? Transformando crises em oportunidades, em desenvolvimento, em aprendizado. Esse foi o principal ponto dessa trajetória, porque quando eu fui para o McDonald's, foi por meio de um episódio. Né? Eu morava numa casa com meus pais e essa casa, eu recebia muitos amigos, era muito jovem, jogava videogame e tal, ali, e tinha 13, talvez para 14 anos, essa casa, num fim de semana, foi furtada. E só o meu quarto foi furtado. Então, nesse cenário, meu pai disse, você não é filho de papai, você vai ter que, por suas próprias pernas, recuperar tudo que foi perdido aqui. E dali começa a minha história, então, com o McDonald's. Né? Então, sim, estou dizendo que às vezes são situações de crises na vida pessoal que te habilita para uma oportunidade profissional para que você possa desbravar e conhecer suas próprias limitações, mas também suas próprias potencialidades, e a partir disso começar ali uma trajetória como essa que você está trazendo. Né? O McDonald's eu aprendi muito sobre processos, é uma grande escola de processos. Né? Então, você imagina um jovem de 14 anos de idade, primeiro emprego, adolescente, né? Primeiro emprego. Então, entrando ali, aprendi sobre o primeiro que entra, é o primeiro que sai, né? Controle de desperdício, o FIFO, né? O grande processo da cadeia produtiva. Aprendi ali também sobre você fazer de tudo em prol do cliente. Então, em um dado momento, você está fritando batatas, mas em outro momento você está lavando o banheiro, né? Em outro momento você está atendendo ao público, em outro momento você está montando os sanduíches, né? E aprendi muito sobre a necessidade de você sempre saber sobre os processos que você está executando, porque no McDonald's, na minha época, tinha lá uma prova. Se você não tirasse
85%, 90%, você poderia ser demitido. Uau. Então, a cada processo que você faz... Te levava a crescer, a crescer, a você ter um conhecimento. Como oportunidade mesmo. E fundamentar os aprendizados. Né? Então, isso foi um fundamento muito importante para poder entender que cuidar de cliente diz respeito a você não abrir mão do básico bem feito o tempo todo e do conhecimento adquirido para o melhor para aquele cliente. Né? Na sequência, eu estava fazendo um curso técnico, porque eu fiz meu 2º grau técnico, né? Então fiz em telecomunicações naquela ocasião, e dali eu trabalhava no McDonald's e estudava. Né? Então, quando saí ali do 2º grau técnico, fui para minha carreira de desenvolvimento. Comecei como desenvolvedor. Programador. Programador. Queria ser programador. Mas nem sabia direito o que era aquilo, né? O mundo de telecomunicações estava começando, as empresas estavam sendo compradas, né? Estava acontecendo a privatização e tal. Aqui todo o movimento, né? no Brasil, então eu estava passando por aquele momento de estudo. E aí, naturalmente, isso trouxe para mim, abrir uma janela de oportunidade no mundo de tecnologia, o que fez com que, o mesmo mindset, né, o mesmo pensamento de atender o cliente no centro com processos, com metodologias, trouxesse até uma aproximação da área de negócios e aí crescimentos na carreira executiva e assim até os dias de hoje. Você falando do McDonald's, eu lembrei de uma frase que eu gosto bastante, que não existe pequenas oportunidades, né? Porque se você olha que é pequena oportunidade, você pode falar assim, puxa, é muito pequena. Mas sim, existem pequenos começos. É isso. Porque o pequeno começo vai te levar a uma trajetória. É isso. Né? É o famoso jogo longo, né? Olhar a longo prazo. Você acredita que com 14 anos você tinha essa capacidade ou hoje você enxerga que você funcionou naquele drive? Naquela ocasião eu tinha era necessidade mesmo. Eu não tinha nem muita visão. Eu tinha era que dar um jeito. Comprar o videogame de novo, pelo menos tinha uma motivação. E no ponto era até um pouco mais profundo, porque eu tinha que comprar o tênis de novo, a calça de novo. Uau, então era uma necessidade. Então, era uma necessidade de fazer tudo. Então, era isso. Mas hoje sim, hoje eu vejo que você nunca deve desprezar um pequeno começo, porque sempre existe um grande aprendizado. Sim. O começo pode ser pequeno, mas se o aprendizado for grande, esse aprendizado ele desbloqueia realidades grandes na sua vida durante uma jornada inteira. Então, até os dias de hoje, tudo que eu aprendi lá atrás sobre processos, sobre colocar o cliente no centro, sobre de fato fazer de tudo o necessário para que funcione com excelência, funciona até os dias de hoje em qualquer organização, não é verdade? Sim, verdade, sem dúvida nenhuma. Nas tuas entrevistas, você fala com brilho no olho sobre o Caetano. Hoje a Sambatec ela está em vários países, é um grande player da segmento de tecnologia. Então eu queria que você contasse rapidamente sobre o posicionamento da Sambatec, mas eu queria ainda, nessa questão pessoal, entender, né? Você fala com bastante admiração, mas a pergunta que eu faço sobre o Caetano ele é um cara pragmático, sim ou não? Quem é o pragmático da história? A Sambatec é uma empresa que ela nasceu de um desejo de resolver um problema real, né, de jogos de celular lá atrás. Então, o Gustavo Caetano, que é o fundador, ele queria jogar, não tinha, só tinha o jogo da cobrinha naquela época, não tinha hoje todo o amparo, né, todas as aplicações, todos os jogos que você consome hoje por diversos fornecedores e tal, e ele foi resolver esse problema, né? Então, o Gustavo ele é uma pessoa de visão, o Gustavo Caetano, ele tem uma visão de querer resolver problemas reais, né? De maneira simples, com o que você tiver na mão ali para poder resolver. Isso sempre me encantou muito, porque no final do dia, em todas as empresas, de qualquer porte, problemas e desafios sempre vão estar lá. Sim, sem dúvida. Mas a depender de que empresa ou qual cenário você está, de repente as soluções que vêm são as mais complexas e as mais caras. E poderia ser tudo mais simples se você de fato pudesse fazer algumas perguntas para o problema. Né? E pensar simples, né? E pensar de maneira bastante simples, né? Para tentar mudar o primeiro ponteiro, depois sair mudando os demais ponteiros. Né? Então, mas o que eu percebi? Quando eu chego na Sambatec em 2019, o Gustavo tinha uma capacidade de visão de problemas e oportunidades, como ainda tem, muito forte. E faltavam pessoas para poder tangibilizar aquilo, de maneira a traduzir aquilo em crescimento para a empresa. E crescimento sustentável, porque você pode resolver um problema e
não resolver ele de maneira sustentável. Você pode criar uma solução inovadora e ela não ser inovadora por muito tempo. De pé. Então, existia uma necessidade de trazer sustentabilidade para essa visão inovadora, para essa visão de crescimento, para essa capacidade de desbravar novos caminhos e tudo. E esse foi o grande aprendizado que eu tive na minha carreira, que se conectou com a carreira do Gustavo. Então você é o cara pragmático da história, é o cara que tangibilizou as ideias que são importantes, né? E acho que a beleza, né? Apesar da empresa ser do Caetano, mas você se coloca ali numa posição como dono mesmo, atitude de dono, né? Então a importância de ter numa parceria de uma sociedade, de um negócio, alguém que enxerga no campo das ideias, mas tem que ter alguém pragmático. E você era o cara pragmático. Então eu tive a oportunidade de servir ao Gustavo, servir a Samba, servir a todo o board, com porque eu vim da carreira técnica. Então, quem vem da carreira técnica, de processos, tem que entender de indicadores, está acostumado a entender causa raiz de problema, está acostumado a entender de metodologias, está acostumado a ter que fazer resultados palpáveis e não algo que pudesse ser potencial. Você tem que tangibilizar aquilo. Então, ao me conectar, sim, eu acho que eu sou ali o perfil que traz da visão, traz essa visão para algo mensurável, consegue trazer isso de maneira estruturada e também conectar isso a nível de oferta, produto, preço, mercado e a partir disso, obviamente que ninguém faz nada sozinho, junto com todo um time, a gente construir uma realidade de crescimento e sustentabilidade consistentemente. Né? Nesses 4 anos que eu estou na Samba, tive a oportunidade de poder ver a empresa todos os anos crescer em faturamento, todos os anos a gente melhorar a nossa posição de EBITDA, todos os anos a gente melhorar a nossa posição de caixa, e assim aconteceu até esse último ano, né, de 2023, estamos agora em 2024 com uma outra perspectiva também, e obviamente transformando, porque o negócio também, ele precisa de ter alguém que tenha coragem de transformar e levar para um novo nível. Porque senão você acaba tendo uma visão muito clara daquilo que você gostaria de fazer, mas que nos dias de hoje já não gera o impacto como você sonhou lá atrás. Ou seja, não vai ter um novo ciclo, né? Exatamente. De renovação, transformação tão necessário, né, para se livrar do efeito Kodak aí. É isso aí. Tão famoso efeito Kodak. Você falou de uma palavra aqui que ela é chave, acho que no mundo do empreendedorismo cristão, né? E como chamado mesmo, a palavra servir. Sim. Né? A despeito de estar ali no contrato social, né, da Samba, ou de não estar ali no primeiro momento, essa visão de serviço fez toda a diferença. 100%. Né? Com a atitude de dono. E Deus te honrou, te colocou como CEO. Exato. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre a outra parte da sua trajetória, de outros negócios muito mais. Mas isso para levantar um ponto, Matheus, é de que às vezes a pessoa perde uma oportunidade e diz o seguinte, cara, se eu não for dono, eu não quero. Sim. Mas você agarrou essa oportunidade com o mindset de atitude de dono e de servir, que é a base do cristianismo. Né? É isso, é exatamente isso. Você lembra da história de José, né? José, ele tem uma posição de poder, por ter tido de Deus uma visão sobre como resolver um problema de uma crise que estava por vir, ele ofereceu a visão de Deus para o faraó, que era o chefe ali daquele país ali, daquela nação. E ele, por ver nele a capacidade da visão, da execução, o convidou para poder ajudar naquela administração. É um bom exemplo, né? Eu acho que então, encaixa bem aí. Eu acredito que é isso, né? Assim, nós em todo tempo, nós servimos. Né? Então, sim, eu tive a oportunidade de servir e enquanto eu servir, ali estarei, né, em todos os projetos que tiver. É isso mesmo. Muito bom. Você é um cara que, então, queria ser programador, né? Ou queria não. Foi programador durante um bom tempo. Sim. E depois teve um chamado, vamos dizer assim, para o mundo dos negócios. É isso. Né? Então, quando a gente olha hoje para as big techs, né? Então, você pegar o Zuckerberg, era um cara técnico, por assim dizer, certo? Sim. Vou tomar uma aguinha aqui para não engasgar. Você pega aí a dupla do Google. Hoje, o nosso maior exemplo é o Tim Cook, né? Um cara engenheiro
que transicionou para o mundo dos negócios. Você seria o nosso Tim Cook do Brasil aqui, que o cara bondade, hein? técnico que manda muito bem na área de negócios? É uma honra, né, poder ser comparado com um líder tão transformador e que conseguiu tangibilizar e dar sequência a um legado tão grande como o Tim Cook fez em relação à Apple, né? Quando você pensa no Steve Jobs como um grande líder que mudou a dinâmica, né, de experiência do cliente, que se posicionou para poder criar soluções de fato inovadoras, né, e que a partir disso deixou um legado. Não é fácil sustentar um legado de alguém que tem essas competências, né? Então o Tim Cook mudou a história da humanidade, pelo menos de consumo, né? Exatamente, Jobs, até os dias de hoje. Você vê que o ecossistema Apple é um ecossistema poderoso, né? Em nível de serviços, dispositivos e atratividade para o usuário. Resolve a vida do cliente, né? De uma perspectiva única. Por isso cria, inclusive, fãs. Então, assim, ter essa comparação é uma honra para mim. Mas vejo que eu tenho, no final, eu tive, na verdade, esse mesmo princípio do serviço, porque como é que foi a minha história nesse ponto? Eu estava como desenvolvedor e a área de negócio chegava e precisava de customizações, precisava de algo mais rápido, precisava de algo mais inteligente. E eu via aquilo acontecendo ali, porque eu participava de algumas reuniões onde esses pedidos vinham da área de negócios, e eu não tinha eu não tinha o porquê dizer não. Meu ponto eu pensava na solução. Então eu via que em muitos momentos as empresas, a empresa que eu estava, queria padrões. A área técnica, em muitos momentos, ela quer padrão, ela quer modelos replicáveis, ela quer pensar em escala. E o cliente, em muitos momentos, quer customização, personalização, que é algo cada vez mais voltado para a sua peculiaridade. E às vezes parece até duas empresas antagônicas. Exatamente, né? Isso. E como juntar esses dois mundos? E era exatamente isso o meu ponto. Meu ponto é, por que não? Então, existia um ponto de serviço e um ponto de indignação do porquê tinha que ser só daquele jeito, né? Então, o fato de perguntar o porquê não habilitava soluções que a primeira resposta na carreira que eu tive para isso foi uma criação de uma área Matheus, já que você quer resolver os problemas da área de negócios, então vamos criar uma célula aqui chamada Projetos e Soluções Customizadas. Foi assim. Foi por pegar o background da área técnica e transformar em possibilidade de soluções. E isso fez com que, talvez, hoje, eu olho para isso e pensaria, a gente começou a inovar ali, porque nós inovamos no método de resolver, o método de buscar produtos, o método de buscar soluções. Então, ali nasceu um Matheus novo, né? Que começou a olhar a perspectiva técnica como uma área de soluções, e não traduzir essa linguagem dura, muitas vezes, né, do técnico para necessidade do cliente. É porque o grande ponto da área técnica é que você vai... É muito instigante, é muito estimulante. E se você não tomar cuidado, você vira um tecnicista. Ou seja, você é muito apegado só às questões técnicas. Verdade. Só que o 0 e 1. Só que se elas não tiverem o valor para quem olha para o que você está fazendo, você está fazendo uma coisa maravilhosa para pouco uso. Ou maravilhosa só para você e para sua comunidade. Sim. E o mercado, ele não valoriza isso durante muito tempo. Ele valoriza a capacidade de resolver problemas reais de maneira simples, né? Então, em muitos momentos, isso estava ali na minha visão técnica. Então, eu ganhei um primeiro time, projetos e soluções customizados. Começamos a atender quem geralmente compra projetos e soluções customizadas? As empresas grandes. Sim. Então, sem saber, eu estava conduzindo a minha carreira para cada vez mais um ganho de inteligência, porque a empresa grande, quando ela quer algo customizado, ela também ensina você, porque ela te faz provocações que você não tinha pensado da perspectiva técnica. E isso gera um repertório, e esse repertório gera um diferencial, e esse diferencial faz com que você consiga, junto com outras pessoas, construir realidades impensáveis, né? Então, assim, eu começo a estar muito próximo da área de produto, depois da área de marketing, e depois eu me movimento para a área de marketing, para poder lançar novos produtos digitais, com o objetivo de aumentar novos fluxos de receita
em uma operação que já era bastante conhecida, que era de telecomunicações. Naquela ocasião, o pacote de dados não é como é hoje, né, onde você consegue, com o mesmo valor, você consome o quanto de pacote você tem. Naquela época você pagava o tráfego GPRS e era uma nova fonte de receita dentro das empresas de telecomunicações móveis, né, que também operavam no móvel, com mobilidade. E aí o meu papel ali era criar novos produtos e ou distribuir novos produtos para aumentar a nova receita que potencializasse o tráfego GPRS. Então, olha só, de alguém técnico agora, eu não estava olhando só o que é GPRS, as siglas, tráfego, como fazer, a banda. Agora eu estava olhando o que o cliente compra, por que o cliente compraria, quanto que consumiria, qual era o modelo de negócio, qual rentabilidade ficaria. Então, o dizer sim para a customização fez com que me aproximasse da área de negócio, que fez com que me aproximasse de uma carreira, de entender agora uma perspectiva de marketing, de produto. Mas eu não tinha, até então, Edu, uma visão de cliente. Eu tinha uma visão do processo para atender o cliente. É uma visão interna. E aí eu comecei a buscar um desafio maior, que é, quanto mais cedo, quanto mais jovem eu pudesse lidar com desafios muito complexos, essa era a minha tese, mais rápido eu poderia resolver problemas complexos quando fosse mais velho. Então era isso aí, eu estava querendo comprar tempo. Então, ou seja, quais desafios que eu nunca tinha vivido que eu poderia viver? Então, eu comecei na área técnica, construí os fundamentos, fiquei 7 anos como desenvolvedor, na sequência fui para a área de engenharia, da área de engenharia fui para a área de marketing, vivi isso que eu comentei aqui, e aí me habilitei para a área de vendas. Porque na área de vendas é outro tipo de skill. É um ótimo laboratório para enxergar o mundo de uma forma diferente. Outro. Né? E o que eu pensava? Eu pensava assim, bom, quem é só da área de vendas não fala tecnicamente com o cliente, porque não conhece das profundidades técnicas de como constrói a solução. Sabe exatamente o produto, o benefício, o preço, o que resolve. Então eu pensava que eu teria conversas muito produtivas com os clientes, porque eu poderia levar exatamente o como é construído. Era uma tese, né? Só que quando você vai para a área de vendas, o que interessa para o cliente é a confiança. Ele quer comprar confiança de você. Né? Ele quer entender que aquilo de fato alinha o problema dele com a solução real da melhor maneira naquele tempo, naquelas condições. Então eu tive que aprender sobre métodos de vendas, metodologias, técnicas de vendas. Era um outro mundo. Outro mundo. Mas estar aberto a esse novo mundo talvez seja parte do segredo de sucesso da trajetória. Exatamente, né? Porque às vezes o técnico está tão hermético ali na defesa da tese dele, né? Porque ele não quer passar o outro lado do rio. Né? Exatamente isso. E o contrário também é verdadeiro. Né? É isso. E o grande ponto que eu estou falando isso tudo é porque tem um pano de fundo, que é o pano de fundo do por que não. Por que tecnicamente não seria possível? Por que na área de negócio não é possível? Por que não conhecer mais de cliente? Por que não conhecer mais de mercado? Por que não tentar um novo? E isso... naquele tempo, essa inquietação muito produtiva, né? Te faz ter uma mentalidade mais inovadora. Sim. Porque o porquê não, quando você tem respostas mais simples e que geram uma resolução mais rápida, isso gera uma percepção de valor maior. E essa percepção de valor habilita ou um processo novo, ou um produto novo, ou um mercado novo. E isso faz com que você tenha um posicionamento de diferenciação frente a outros. Sim, então, tem a ver com isso. Então, essa foi a grande... a grande, como posso dizer... Arranjo ali. A grande experiência, né, que ficou para mim em relação a essa condução e não ter medo dos problemas. Não ter medo dos problemas. Porque em muitos momentos eu tive que fazer vários turnarounds. Depois que eu passei por esse momento de vendas, né, de ir para a área de vendas, eu tive que aprender a abrir franquias de serviço. Né? É muito diferente só da área técnica. Né? Sim, eu tive outro ponto. É outro bicho, né? Eu tive que aprender a abrir segmentos, atender governo, atacado, né? Atender mercado corporativo, pequenas e médias empresas, varejo em um dado momento também atendi e criei produtos e soluções para varejo em outras empresas. Tive empresa, eu mesmo montei startups, vendi startups no meio do caminho. Mesmo dentro da Samba? Mesmo nessa carreira, não exatamente dentro da Samba, porque eu estou contando aqui desde a área técnica lá. Ok. Né? Na ciclo. Samba, o ponto da Samba foi porque a Samba é uma empresa inovadora, uma empresa que conseguiu perceber que o mercado de vídeos ia
ter um boom em 2021. E isso foi em 2008, quando a Samba teve essa visão, né? Mas quando a gente chega lá em 2019, a Samba precisa de um turnaround, precisa de uma virada de caixa, virada de posicionamento de mercado, virada para crescimento. E naquele contexto, já não é mais só o produto. Você tem que ser agora bastante prático sobre sustentabilidade, né? Então, só foi possível passar e manter essa posição ali na Samba, porque eu já tinha tido essa oportunidade que eu comentei. E o que a gente fez? A gente foi prático em algumas questões do tipo aumentar o nosso receita recorrente mensal, melhorar a nossa rentabilidade, diminuir o nosso churn e aumentar o nosso tempo de contrato. Parece básico, mas as empresas que não fazem isso geralmente têm rentabilidade baixa, contratos curtos, baixa capacidade de previsibilidade da receita e às vezes custos que vão subindo, porque a operação puxa custo o tempo todo. E pode ser o começo do fim aí. E aí pode ser o começo do fim, é exatamente isso. E ali a gente estava saindo desse contexto para um contexto de mudança. Nesse cenário, o que a gente percebeu? Que existia uma oportunidade, quando a gente... Hoje é muito comum, mas eu vou comentar isso aqui, de olhar os 3 horizontes. Horizonte 1, otimização para o lucro. Toda empresa tem que ter otimização para o lucro. Horizonte constante. Horizonte 2, você poder olhar a sua empresa e parametrizá-la para o crescimento. Sim. E horizonte 3, você olhar para a inovação, novo mercado, o que vai acontecer no futuro, para onde a gente vai, como é que a gente vai inovar e tal. Quando a gente estava ali, cheguei ali na Samba em 2019 para construir essa missão de fazer o turnaround da companhia, ajudar no crescimento. O que a gente percebeu? Essas 3 coisas tinham que andar juntas. Não dava para ser... o primeiro ano é o ano da eficiência, não dava. Priorizar uma ou outra, né? Tinha que fazer de maneira paralela. E esse paralelismo fez com que a gente tivesse que olhar assim, o que está em torno do core, que são receitas novas que a gente já poderia oferecer como uma simplificação de um processo para um cliente. Então, de maneira prática, por exemplo, a gente tinha ali plataforma de vídeo, armazenamento e distribuição de vídeo, né? É como o YouTube para quem não usa o YouTube. Então, você pensa isso. Para B2B, aí você está falando B2B. de B2B, tá? Uma relação B2B. Então, quem era o cliente ali? O cliente ali era a Globo, a Band, né, o SBT... E empresas que queiram utilizar plataformas de vídeo para poder ter suas universidades corporativas. Então, a plataforma de vídeo. O que estava próximo do core? O desenvolvimento da plataforma de aprendizado. O LMS, por exemplo. Isso, né? Perfeito. Então, essa plataforma de aprendizado, o que é? Quando você entra numa plataforma, você está clicando naquele curso e abre o vídeo, essa plataforma a gente poderia começar a fazer, porque a gente já tinha... né, a condição de armazenar e distribuir o vídeo. Então, isso era uma nova receita. Começamos a abrir uma frente de projetos. E aí começamos a perceber que quem consome também plataforma, também consome legendas. Quem consome... E aí, então, uma nova receita. Então, isso tudo está próximo do core. E aí a gente começou a ver que o volume de necessidades do mercado em relação à customização era muito alta, porque algumas empresas queriam ter LMS, outras queriam construir, por exemplo, negócios em cima de vídeo, como pay-per-view. Pensa que você tem ali vídeos que são armazenados e que você vai dar... permitindo que pessoas comprem ingressos para ver aquele conteúdo. E aquele conteúdo é uma luta de MMA, aquele conteúdo é um evento que está acontecendo, enfim. A gente começou a ver que esses projetos poderiam acontecer de maneira cada vez maiores, sustentando a nossa receita. Estava ali, Horizonte 2. Então, o que a gente começa a ver? Vamos lançar uma vertical só pensada em desenvolvimento de soluções customizadas. Lembra lá atrás? Sim. Né, que eu vivi isso lá atrás, então agora... O que era uma área ia virar uma vertical inteira. E a gente deu o nome disso de Samba Digital naquela ocasião. Então, a Samba Digital começou a ser uma empresa de transformação digital. Porque o que era projeto, agora poderia entrar numa camada cada vez mais profunda das empresas, de não só desenvolver algo pontual, mas desenvolver a empresa inteira para o digital. E aí nós conseguimos com isso fazer uma transformação na Samba. A Samba, que até então era uma empresa de armazenamento de vídeo e distribuição, agora era uma empresa de transformação digital. Olha que legal. A cultura da inovação, né? Dentro de casa, você está inovando, né? Trazendo novos ciclos
para poder atender a demanda do mercado. Isso que é chave também, né? Porque às vezes a pessoa envelhece, o negócio envelhece, acho que os negócios envelhecem como um todo, e a pessoa não percebe isso, né? Mas continua. Exato. E onde estava a resposta? A resposta estava em ouvir o cliente claramente. E antes, o nosso ponto era, nós somos uma empresa de plataforma de vídeo. Tudo que for desenvolvimento, a gente terceiriza. Não é assim que o cliente gostaria de nos ver. O cliente nos vê como um parceiro de confiança. E ele quer vídeo, mas ele também quer que a gente desenvolva. Quando a gente habilita isso, você transforma o seu negócio a partir da necessidade de quem compra. Quer dizer que a sustentabilidade do seu negócio está em criar para o cliente a solução. Não é esse o princípio? Porque as empresas ainda continuam olhando só o seu produto. Resistentes não olham né? tanto o que o cliente está pedindo. Né? Então nós começamos a ver que isso estava ali no nosso H2, próximo do core. E aí começamos a criar ofertas sobre isso, né? Discovery, ou seja, estudos de mercado para ajudar as empresas a poder entender o seu posicionamento digital, desenvolver softwares, soluções e produtos para empresas e alocar profissionais específicos para demandas específicas dentro das empresas, de vários skills. E começamos a ver, porque as próprias demandas vinham, que existia uma necessidade das empresas terem soluções de maneira paralela muito diferentes. E tem no mercado soluções prontas que resolvem muitas coisas. Assim como tem, do nosso lado, conhecimentos que são únicos. O que faltava? Alguém que tivesse coragem, uma empresa que tivesse coragem de conectar esse conjunto de soluções para simplificar para o cliente. Isso é um ecossistema. Sim. A gente começou a enxergar e falamos, e se a gente se transformasse num ecossistema digital e de negócios? O digital permite isso, né? Exatamente isso. Vocês estavam se transformando numa empresa de digital, praticamente. Exatamente isso. Então, o que a gente olhou? A gente olhou a perspectiva de que o cliente que compra plataforma também compra desenvolvimento, também compra estratégia de dados, inteligência artificial, e a partir disso, então, se isso tudo estiver conectado numa jornada, a gente simplifica a vida dele. Isso é uma visão de um ecossistema. Então, tem soluções que eu posso ter como proprietário, tem soluções que eu posso ter porque eu trouxe um parceiro super especializado que vai simplificar para a vida do cliente. E nesse cenário, todo mundo ganhou tempo. Quando a gente olha agora a Samba já não é mais a mesma. Agora, esse cenário que eu estou contando já é de uma Samba Tech que se reposicionou e se reinventou. E porque se reinventou e atendeu os clientes, tem uma perspectiva e uma realidade, porque é uma realidade, de crescimento todos os anos frente ao ano anterior, em todas os seus indicadores operacionais. Né? Então, obviamente que tem todos os desafios em cima disso. Tem momentos que a gente erra muito em muitas coisas, tem momentos que nem tudo dá certo do jeito que você queria, tem momentos que... Mas não é isso mesmo que é empreender? É você resolver problemas, aprender, melhorar continuamente a partir disso para o novo patamar? Sim, sem dúvida. Então, e não foi isso que aconteceu com a Apple, voltando à sua pergunta? Verdade. Lá atrás, quantas vezes eles fizeram ali lançamento de produtos que foram linhas de negócios que não foram para frente. O Macintosh. O próprio Google também, né? O próprio Google, que não deram exatamente. certo. E quando você vê o que aconteceu com a Apple, para onde ela foi? Ela se tornou um ecossistema digital e de negócios, eficiente. Né? Hoje, você pega o iPhone e boa parte dos componentes que estão ali não são todos eles desenvolvidos pela Apple. Né? Mas o que ela tem é o controle de qualidade dos seus fornecedores para poder entregar um dispositivo. Ali dentro você tem o iOS como plataforma, né? que permite você ter acesso a diversos serviços diferentes. Isso também já é um ecossistema. Então, quando a gente vê o que aconteceu com a Samba, foi exatamente esse movimento. Levar a Samba para um lugar de se tornar um ecossistema brasileiro, inovador, que resolve problemas reais e permite escala e perpetuidade dos negócios dos nossos clientes. Então, por isso, muito agradecido pela comparação, porque eu também uso muito o case da Apple como um case de um ecossistema eficiente, um ecossistema moderno, um ecossistema corajoso, que faz com que todos nós que, de alguma maneira, utilizemos, não duvidemos da qualidade do que vem dali.
Embora Sim, em alguns sim, momentos verdade. eles descontinuem algumas linhas de negócio e lancem outras. Nós estamos ali sempre buscando, esperando uma inovação, algo que transforma o mercado. Muito bom. Você está falando de um conceito que é a modelagem, né? Sim. Está sempre olhando o movimento, né? Então, quando você fala assim, cara, a gente, de alguma forma, é parecido com a Apple, né? Não naturalmente no tamanho, mas entendendo ali o ecossistema, os processos. E uma curiosidade da Apple, né? Não sei se todo mundo sabe, hoje a maior receita da Apple não é mais do hardware. Exato. Né? Então, deixou de ser Exato. não deixou de ser uma empresa de hardware, mas hoje Sim. uma receita vem de serviço, Sim. que foi uma pivotada e tanto que o Tim Cook trouxe. Mas eu quero pegar uma fala sua, que você diz que não tivemos medo. Uhum. Empreender, eu costumo dizer que é um ato de fé. Sim. Mas aqui vamos dizer assim, né, entre os empreendedores cristãos, não deveria se falar sobre medo. Sim. Né? Porque aqui o elemento medo é uma falta de fé. Sim. Né? A Bíblia diz, eu gosto de um texto que diz que o verdadeiro amor, que é o próprio Deus, lança fora todo medo, ou seja, quando Deus está, né, envolvido no processo, o medo não pode fazer parte, porque não há comunhão, misturando outro texto, da luz com as trevas, né? E aí eu quero emendar com uma palavra que você, com uma expressão que você usa, mesmo dentro do conceito de intraempreendedorismo, etc. e tal, da bivocação. Sim. Como é que você enxerga isso? Porque essa de alguma forma, foram passos de fé que você levou para a empresa, muito, né? Muito. E até hoje, na verdade, é um fundamento, né? Porque outro ponto da Bíblia que fala é que o justo viverá pela fé. Sim, tem né? três vezes, né? inclusive, diferente, Então, para não ter dúvida, né? Você viverá pela fé. Não é que você usará a fé. Não é que ela vai ser uma ferramenta para você. É o lugar onde você habita, né? Vive por ela, né? Então, eu vejo isso assim em todos os tempos, porque o grande ponto, quando a gente fala de um bivocacionado, que é o nosso caso, né? O que acontece? Deus está te confiando vidas quando você está liderando, né? E quando você está confiando, você tem que também ter o discernimento de poder fazer aquilo que é certo, que é justo, que é correto, mas também ter uma visão clara de para onde Deus quer levar aquele negócio, aquelas pessoas, né? E você também ali dentro. Sim. E em alguns momentos, essas mudanças que acontecem são visões que Deus dá a você. E você já está usando parte da sua bivocação quando você tem a visão, tem a fé, mas você não tem os recursos. Às vezes você não tem todo o conhecimento. Às vezes você não tem todas as pessoas. Às vezes você não tem todas as ferramentas. E aí? Não parece loucura? Não parece imprudência? É o caso do José que você citou lá, não né? é? No começo, verdade. É isso. Só que a gente tem que lembrar que é no caminho que algumas coisas ficam mais claras. Né? E a fé é exatamente isso. Né? Tem um texto que algumas pessoas postam que fala assim, né? Você coloca o pé e Deus coloca o chão, não é isso? Então é isso, tem movimentos que a gente tem que fazer na liderança que diz respeito a você colocar o pé e Deus colocar o chão. De maneira imprudente? Não. A Bíblia também fala sobre os que perecem por falta de conhecimento. Sim. Nunca foi um tempo onde tanto conhecimento está disponível de maneira gratuita. E até em excesso, né? Até Hoje em excesso. você tem cuidado de fazer curadoria, perfeito. Né? Você tem que fazer uma curadoria até para você saber o que é efetivo, o que é real, o que de fato funciona para o seu negócio. Mas o ponto central é que isso não deveria travar as pessoas. Né? Deveriam ser cenários de motivação. Né? E uma coisa também que eu tenho aprendido, e aí falando da perspectiva de quem anda pela fé, que são todos os empreendedores cristãos e todas as pessoas que têm fé, é que a gente tem que crer que quando Deus te dá uma visão, ele já estava lá antes de você chegar. Né? Então, quando você pensa aí... ponto. Deus te dá uma visão. Ele não está te olhando chegar lá, ele já está lá antes de você ir. Então, olhando da perspectiva bíblica e misturando um pouco os pontos, né, um cenário de medo, que às vezes é muito também falado quando usa da Bíblia, quando Pedro está ali no barco, ele olha para Jesus e é você mesmo, então me deixa que eu vá até você, e ele fala, vem, e ele começa a ir, quem já estava lá? Jesus já estava lá. Imagina que o barco, às vezes, é sua empresa. Sim. Às vezes, e o mar é tudo aquilo que você não conhece. É tudo aquilo que você não desbravou. E às vezes você está olhando Jesus vindo,
né? E você tá com medo, você fala, que aquilo ali é um fantasma, né? Verdade. Porque às vezes é isso, às vezes é uma visão que Deus está te dando, às vezes Deus está te dando uma perspectiva nova e tal, e você tá com medo, eu nunca fiz, aquilo é muito doido, como é que tá assim? O que é isso? Não é nos padrões que eu conheço, etc. Só que ele já está lá, e quando você fala, você faz um teste com ele, Sim. né? É você mesmo, então deixa que eu vá até você. E se você vai, né? Ele vai dar a você condições de andar sobre as águas. Sim. Agora, qual é o ponto? Quando você anda sobre as águas, o mar não deixou de ser mar, a densidade não deixou de ser densidade, as ondas estavam vindo, a tempestade estava lá, não tinha parado. A diferença era para onde ele estava olhando. Sim. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou. Quando ele parou de andar e começou a ver as realidades que estavam ali, da tempestade, dele ter saído do barco, da loucura que parecia que ele estava fazendo, ele começa a afundar. E mesmo assim, né, Jesus pega ele pela mão e leva ele para o barco de novo, em segurança. Não fala que ele ficou e ele afogou e Deus teve que ressuscitar ele. Não foi isso, não. Pegou ele ali na hora e levou ele em segurança. Então, quando a gente fala do bivocacionado nas empresas, Deus vai dar visões novas para esse tempo, para o povo dele. Por quê? Porque o tempo mudou e ele conhece todo o tempo. Agora, o que nós temos que fazer? Primeiro, olhar para ele, ter fé. Não negociar nossos princípios, nossos valores. Nem sempre você fazer o certo vai agradar a todos. E isso tem que estar tudo bem com isso. Desde que você esteja agradando aquele que te chamou e te confiou. Sim, isso tem que estar muito claro. É um posicionamento dentro das empresas. Você não pode ter medo de pagar os seus impostos em dia, porque pode faltar caixa. Porque senão você está perdendo a fé. Você tem que fazer o que é certo, porque temos que lembrar que na palavra também diz que quando eles precisavam entrar em um dado local e precisavam de pagar um imposto, Jesus fala para poder fazer pescar, e ali dentro daquele peixe tem a moeda. Né? Crer na provisão, né? Misturar a fé aí com o business, sem dúvida. É isso, né? E tantas outras perspectivas e exemplos que nós temos, onde os fundamentos não quebrados levam a viver, inclusive, milagres. Sim. Não quebrar fundamento. E aí eu creio que a fé diz respeito a isso, a ter uma expectativa do sobrenatural. Né? A fé diz muito sobre isso. Né? A certeza das coisas que se esperam é a convicção das coisas que não se veem. Nos negócios, você precisa ter fé para abrir. Você pode fazer um business plan, você pode fazer uma visão, e precisa fazer. Isso tem que fazer. Entretanto, o passo que você dá de abrir aquela frente é fé. Né? Você tem ali um conhecimento, você tem ali uma ferramenta, e isso é muito importante para a gente poder ter. Mas o passo de fazer, ele é de fé. Você não tem a certeza. O seu business plan, ele é uma perspectiva, ele não é uma profecia, né? Entendeu? Você tem que ter Pode fé. funcionar como uma profecia de declarar ali algo do futuro, mas óbvio que está misturado com fé, né? Você tem que dar os passos para fazer, você tem que ter humildade para aprender, tem que ter capacidade também de ensinar, né? E isso que eu creio que é o grande ponto. E uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse tempo, viu, é que na bivocação, que é você dentro dos seus negócios, em alguns momentos parece que você vai perder, mas é para você ganhar, né? Então é isso, assim, o que você vai perder? Eu posso perder quando eu, por fazer algo certo, eu tive eu prejudiquei o resultado, não cresci tanto e como eu queria. Você está falando de resultado financeiro, de resultado prático mesmo. Prático. Perfeito. Eu não cresci tanto que eu queria. Esse ano, vamos pensar que fosse isso, mas eu não quebrei os fundamentos. E naqueles pontos que eu precisava fazer o certo, por exemplo, gestão de caixa. Se eu fiz uma gestão de caixa efetiva, se eu não gastei o dinheiro fora do que me foi confiado, se eu não fiz nada que não estava combinado, e eu creio que aquela semente de ter feito o que é certo desbloqueia uma realidade melhor, mais alinhada com o que Deus quer. E por isso ele pode sim intervir naquele negócio e fazer realidades impensáveis, como trazer contratos específicos que eu não estava esperando, como, por exemplo, trazer talentos que eu não estava esperando para se juntar ao time e reverter aquele cenário em curto espaço de tempo para algo que nós vamos ver quando ele entra, o que pode acontecer, né? E então, esse é o grande ponto que eu vejo para esse tempo, a gente ter a perspectiva certa e acreditar que o resultado que está por vir, do que os homens, né, e todos nós até valorizamos, porque
parte é isso mesmo que a gente tem que fazer, ele vem primeiro de uma não quebra de um fundamento, né? Das nossas práticas, das nossas disciplinas espirituais, do nosso posicionamento para com Deus. Isso é um conceito de mordomia, né? Que também, é o conceito de mordomia. É o conceito de mordomia. Não negociar valores a despeito do resultado. E aí vem uma promessa. Ser fiel ali naquele momento que pode parecer pouco e ele vai te acrescentar. É uma certeza que a gente pode e deve ter, não é isso? Perfeito. Muito bom. Você, naturalmente, pode se considerar um cara de sucesso, né? Conforme visto pelo mundo. Em um dos encontros que nós tivemos juntos, né? Numa palestra que você estava ali fazendo, você citou, acho que uma revista que te via como das promessas. Sim, um dos 50 nomes, né, de transformação digital do Brasil, né? Foi pela Local Web. Um dos 50 nomes da transformação do Brasil. Muito legal, né? Eu acho que é um reconhecimento, uma honra de Deus, etc. e tal. Então, a gente conta muito as nossas vitórias, mas eu costumo dizer que muitas vezes o que nos conecta ao outro são as nossas vulnerabilidades. E aqui no Tela também a gente gosta de contar a parte que não deu certo, né? Para você não se sentir diminuído, pelo contrário, se sentir incentivado a dizer, olha, você pode estar passando por esse problema, mas tem lá um Deus que está abrindo o mar vermelho. O que não deu certo na sua trajetória? Compartilha com a gente. Eu sei que deve ter bastante coisa, mas eu vou falar duas coisas aqui, talvez no máximo 3, que eu acho que são importantes, assim, que não deram certo, né? Uma das coisas que não deu certo foi abrir mão de conhecimento para fazer aquilo que eu precisava fazer em alguns negócios. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Em um dado momento da minha vida, eu recebi um convite, né, de alguns irmãos para poder fazer uma sociedade, né? E eu não conhecia esses irmãos, não conhecia essas pessoas, né? E eram pessoas que vieram ali e tinham ali um bom discurso. Um bom discurso, né? E o que aconteceu ali, né? Eles vieram, eles falaram que ia orar e nós oramos e tal. E o que eu não fiz? Eu não fiz uma due diligence, eu não pedi o documento da empresa, eu não pedi o que era básico de uma análise de uma empresa para você investir e para você entrar, uma base. Eu me deixei levar muito pelo ambiente, pelas palavras. E emoção. Pela emoção. Você aconteceu? Deixou de lado a razão e também a espiritualidade, sob certo aspecto. Sim, né? Porque Deus revela também. Exatamente isso. Pode e eu não fiz o que era prático naquela ocasião. Eu tinha ali talvez 22 anos de idade, isso já tem bastante tempo. Mas foi muito importante, muito marcante, porque às vezes a gente, né, faz MBA e faz pós-graduação e faz cursos e tal, para ter o conhecimento. Sim. E tem conhecimentos que você vive de forma dolorosa na prática. Então, quando você aprende sobre contratos, administração e etc., e por isso a importância de você buscar um conhecimento de maneira curada e etc., para você não ter que passar pelas perdas no processo. Eu passei. Então, o que aconteceu? Por não ter feito nada disso, eu lembro que eu tinha custado a conseguir um valor que eu tinha feito uma reserva. Eu peguei 100% desse valor, porque a pessoa me pediu para poder colocar no caixa da empresa. Eu falei, esses são os nossos funcionários, porque eles precisam, porque você sabe como é que empresa pequena falta de caixa e tal. Na boa fé, eu fiz, e essa pessoa me bloqueou e cancelou, e nunca mais falou comigo, e eu até hoje não sei por onde era. Um golpe. E qual era o meu ponto? Mas eu ficava numa crise com Deus, eu orei, eu falei com o Senhor, como é que pode a pessoa chegar? E fiquei numa crise naquele ponto. E o que eu entendi o conhecimento estava disponível. Eu poderia ter estudado, eu poderia ter feito. E dali para frente eu entendi um princípio. Sempre que alguma oportunidade vier, ela nunca vai vir desprovida de algo que é correto. Então, se existe hoje um processo correto para análise de empresa, use. Existe um mercado inteiro disso. Verdade. Existe, né? Não haja pela emoção. Isso, né? É isso. Então, esse foi um ponto que eu aprendi bastante, né? Eu tive também uma outra oportunidade que foi sobre alavancar na carreira, né? Como eu comentei aqui, eu comecei a partir de uma crise, de uma necessidade lá atrás e tal. Então, o que isso trouxe para mim? Uma visão muito clara que eu não tinha
eu não tinha como contar muito com meus pais naquela ocasião, porque eles estavam me colocando numa proposta onde eu precisaria de responder por mim mesmo. Sim. E ok, isso. E foi muito importante para mim tudo isso. Só que eu não tinha, durante um tempo da minha vida, o discernimento que eu tenho hoje, porque hoje eu sou muito grato por tudo isso. Naquele tempo, isso disparou para mim uma necessidade de gerar muito resultado. Então, o meu valor estava no resultado. Era um problema. É uma distorção. É uma distorção. Você não é o resultado que você gera. Você não é as inovações que você faz. Você é filho de Deus. O resultado ele é importante. Isso. Mas ele não é você. Não é a sua identidade. Não é a identidade. Boa, então, boa. eu fiquei durante um tempo da minha vida com essa identidade um pouco distorcida. Por quê? Porque eu via que o mundo reconhecia os resultados que eu dava. Não era muito quem eu era. Não tem a ver com o mundo reconhecer, tem a ver com quem você é com Deus. Posicionamento mesmo. Com Deus. Isso é importante. Primeiro você depois você faz, e depois você tem. Isso tem que ficar muito claro. Primeiro você é. O que você é? Não, eu sou filho de Deus. A despeito de que falam de mim, eu não sou bom demais. Muito legal eu ter tido reconhecimento num dos maiores nomes sobre transformação digital. Fico muito feliz. Fico muito feliz de ser comparado com um grande líder global e tudo, mas eu não sou isso. Eu sou filho de Deus. Isso tem que ficar claro para mim, né? Eu também não sou uma pessoa, você pode ser ruim nisso ou não faz tão bem aquilo. Eu também não sou isso. Eu sou... Então, isso não tem nada a ver com se diminuir, né? Não. Porque, pelo contrário, quando você se coloca como filho de Deus, você entende seu chamado. É isso. É exatamente isso. A liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. É isso. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está livre do jugo da escravidão. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estava escravo de performance. Uau! Eu estava assim. Então, durante muitos anos... E o mercado nos leva para isso. Nos leva para isso. Esse é o jogo. É isso. E o ponto que eu quero dizer é, Matheus, mas você não é performático, mas eu sou. Mas hoje eu tenho uma consciência. E isso faz com que eu tenha uma visão diferente sobre prioridades na minha vida. Porque eu não posso ser performático no trabalho e não ser performático na minha vida espiritual. E eu não estou falando de performance, de quantas vezes eu oro. Eu estou falando de qualidade, de verdade, sinceridade, no meu casamento, nas minhas amizades, enfim, na minha saúde. Porque às vezes você é performático demais, mas você não alimenta muito mal, você não dorme, sua mente não descansa, não consegue nem ter boas soluções, clareza. Por quê? Porque você está só performando. Para quem? Para que exatamente? O que é um número que você pôr na conta? Enfim. Então eu tinha isso, eu tinha um número, eu tinha uma necessidade de validação, e isso me colocou num lugar profissionalmente muito interessante, porque eu não aceitava não aprender e não performar. Isso foi muito importante. Só que eu casei. Quando eu casei, eu comecei a ter o desafio de agora ser marido. Eu nunca tinha sido marido, eu não sabia o que era ser marido. Eu sabia o que era trabalhar para poder fazer os projetos acontecerem. Isso eu sabia, porque eu já tinha aprendido, eu tinha mudado de estado, já tinha mudado de empresa, já tinha mudado de área, já tinha entendido isso. Mas ok, como solteiro, né? Como solteiro. Agora da jornada, agora como casado, outra realidade, né? E aconteceu um fato que foi uma falha. Eu conversei com a minha esposa, né? E casais fazem planos, e a gente fez um plano, e minha esposa falou, eu queria morar assim, e eu sonho numa casa assim, eu sonho uma vida assim, umas férias assim, e era muito diferente do que eu podia naquela ocasião. E eu falava, meu Deus, para eu poder viabilizar isso, eu tenho que correr mais. Ou seja, o chamado ao workaholic, né? É isso, eu tinha que virar um super, né? Hiper workaholic. Então, na minha visão, esse é que é o ponto. E aí, por que eu estou dizendo agora de coisas de dar errado? Porque, da perspectiva prática dos resultados, eu colhi. Eu fui promovido várias vezes. Eu cheguei no número que eu tinha pensado, na verdade, eu ultrapassei esse número antes da minha meta. Eu falei, até uma data, eu gostaria de ter um número, que eu acho que é esse daqui, para eu poder ter, né, uma visão de que eu adquiri sucesso. Né? O número do sucesso, alguns chamam o número da felicidade. Isso, coloquei um número. E, curiosamente, eu já escutei muita gente falando, eu queria que todo mundo fosse próximo, porque eu chegar lá e saber que não é isso. Eu falei, eu não, quando chegar lá eu vou saber que eu vou ser feliz, porque eu sei o que é não ter, eu sei o que é não. E curiosamente, eu tive as duas coisas. A primeira, quando eu cheguei nesse número, eu tive sim essa frustração. Falei, meu Deus, acabou. É só e agora? Isso? É só isso, né? Enfim, porque no final, um dia na sua conta muda um número, mas você
você não muda. Muda aquele. Então, enfim, depois que aquela foto se materializa, legal e tudo, mas isso não é você. Lembra lá da identidade? Isso não é você. Sim. Isso é só mais uma conquista que Deus permitiu que você tivesse e tal. Mas o que deu muito errado? Eu estava trabalhando numa empresa que foi comprada por um fundo muito relevante, muito importante, um fundo global, e eu fui chamado para ser sócio desse fundo, como um diretor e sócio desse fundo. E eu cheguei em casa, e isso me custou muito. Muitos anos, muito trabalho, muita doação, muito estudo, que é o que eu comentei aqui do hiperworkaholic aqui. Então você era um workaholic? Sim, muito. E a ponto de, para mim, o mais importante era, de fato, eu conseguir gerar resultados. Porque eu sabia aquela inversão de Deus, sim, família, trabalho, estava bagunçado. Mas eu não tinha uma visão clara de que eu estava colocando isso como prioridade máxima. Porque às vezes você está cego, você não vê. Porque você vai à igreja. É que você tem várias justificativas também, isso, né? É legítimo. Justificativa e tal. Isso. Então tem uma coisa que você vai, você dá um tempo, né? Você disponibiliza o seu tempo, você tem um coração bom, você quer fazer as coisas boas e tal. Mas a sua agenda está desproporcional, completamente desproporcional. E às vezes eu entendo com clareza que às vezes é necessário, quando você está muito descalibrado em um ponto, por isso eu não tenho um conhecimento que eu preciso de 100 horas para ter, 100 horas para ter aquele conhecimento naquele nível vai demandar um nível de imersão diferente. Entretanto, eu cheguei nesse ponto e recebi esse convite dessa promoção dessa sociedade. Cheguei em casa muito feliz e fui contar para minha esposa. E quando eu conto para ela, ela começa a chorar e chorar compulsivamente, chorar. E eu falei, meu Deus do céu, agora que eu cheguei nesse ponto, que era pra gente comemorar, e tal. Agora ela tá arrasada. E Mas ela ia perder o marido, né? Exatamente isso que ela falou. Eu já não estava, porque todos os dias à noite eu fazia pós-graduação. Todo dia cedo, eu saía muito cedo para chegar mais cedo no trabalho. Eu não almoçava com ela, eu almoçava em casa, isso era impossível. Num fim de semana, entre ver uma mensagem ou um e-mail e estar numa conversa, eu interrompia a conversa para responder a mensagem. Uau! E por quê? Porque sua mente vai ficando tão acelerada, tão conectada, e é sem perceber. Essas coisas você não faz percebendo, não é nem um pouco mal. sutil e a longo prazo, né? Então, quando você vê... Quer dizer, quando você não vê, tem que um outro dizer, às vezes. É exatamente isso. Né? Então, e você é muito cobrado por isso, né? Como jovem, né? A sociedade, etc. Tudo. Sem perceber, você cede. Né? Então, o que deu muito errado? Deu muito errado ter dado certo. Ter dado certo. O Paulo Oliveira diz isso, né? Às vezes quando dá muito certo, dá errado, sim, né? Sem ter tido a clareza de onde era o tesouro. O tesouro não era o cargo, não era a sociedade, não era o valor na conta. Se tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Porque o que adianta? Eu quero ter uma família abençoada e tal. E o que você vai fazer? Eu vou cuidar dela. Como? Através do meu trabalho. Aí você vai para o trabalho e você não tem mais a família para cuidar. Você não tem mais você. Você não entrega você mais, você entrega contas. Não, mas eu levo a família para passear. Você paga a conta. Você é um pagador de contas. Você é até um bom pagador. Mas você não está lá. Você não entrega você não dá um conselho, você não olha com empatia, com amor, você não está com a mente aberta para aprender o que aquela pessoa viveu naquele dia, na realidade dela, porque você já está querendo tomar decisões como você toma na empresa. Né? Você quer um nível de raciocínio rápido, como você quer das pessoas que trabalham com você. Você quer performar na família. E a família não é um lugar para essa performance. Então, isso deu muito errado, porque eu comecei a ver que eu estava indo para um lugar de uma mentalidade que eu estava só replicando essa mentalidade em tudo que eu fazia. Em casa, na igreja, tudo reduzia-se a número, né? Tudo eu era mesmo... Tô pagando a conta, tô dando dízimo, né? Então, por que isso deu errado? Porque isso quebrou uma expectativa da minha esposa, que eu acho que não é que a gente teve um problema, não é que a gente teve uma briga, não teve nada, mas eu vi alguém triste por estar me perdendo e eu achando que estava ganhando. Então, isso eu vejo que é um ponto que foi muito importante para mim, para poder colocar as coisas nos devidos lugares. E como resolver isso? Né? Eu comecei a entender... o que a gente falou a gente primeiro depois a gente faz, depois a gente tem. É isso. Então eu comecei a ver que primeiro eu sou o quê? Não, primeiro eu sou filho de Deus. Como filho de Deus, o que eu faço? Não, então eu faço algumas coisas. Eu trabalho, eu cuido da minha família, eu tenho um ministério. Então é isso.
né? E o que eu tenho a partir disso? A partir disso eu tenho alguns acessos, alguns resultados, alguns planos, alguns projetos e etc. Né? Entendi. Já que é isso, então o que eu preciso ter? Eu preciso ter essa tranquilidade de ser eu mesmo. Então eu vou ser eu mesmo com a minha esposa. O que ela gosta? Eu gosto de tomar um café da manhã. Então, ok. Então, o café da manhã é o café da manhã. E esse tem sido o meu ponto, né? De estar no café da manhã 100%, né? De entender a ótica dela em relação às dificuldades dela, por exemplo. Isso de maneira cada vez mais intencional. Como eu fui intencional no trabalho, eu não paguei um preço para ser performático no trabalho, eu tenho que pagar um preço para ser performático, para entregar, não é ser performático, né? Para entregar o Mateus real para aquela relação. Na disciplina espiritual, o que eu entendi? Não adianta eu passar o olho na Bíblia, me abençoe e tal, porque eu já tenho que entrar na reunião. Não, peraí, eu vou acordar mais cedo, então. Ter uma relação, né? Eu vou ter intimidade, vou ter um relacionamento. Perfeito. Deus, eu não quero só falar, o que o Senhor quer falar comigo? Qual é a palavra para 2024, para 2025? O que é agora? Tá, e o que eu estou fazendo que está fora? Onde que eu tenho que consertar? Onde que eu tenho que pedir perdão aqui? Eu vou pedir perdão mesmo. O que eu tenho que abrir mão? Então... O que eu tenho que diminuir? Diminuir, né? É isso. Equilibrar. Porque o ponto central é isso, né? Me fez lembrar agora aquela parte da Bíblia que fala, louco, né? Hoje mesmo vou pedir sua alma. Né? Assim, porque qual é a história que está por trás disso? De alguém que chegou até um nível e começa ali a falar, não, agora só falta eu construir aqui, né? Ou eu construir, não lembro bem agora, os celeiros, porque aí eu vou poder desfrutar da vida. E aí, Deus está falando para ele, louco, hoje mesmo você vai perder sua alma, né? Então, assim, você está colocando os celeiros, você está colocando as coisas para futuro e etc., sendo que você não está, hoje, você não está vivendo. Então, isso mudou. E eu percebi que a nossa vida tem esses 4 pilares. Tem o espiritual, né? Tem o profissional, tem o familiar, né? Tem o ministerial. Todos eles vão demandar de você algo com qualidade. Então, como fazer isso? Sendo intencional na qualidade entregue. Então, esse é o ponto. Não é eu estar lá e eu abrir uma célula em casa e quando meu telefone toca, eu paro tudo porque eu tenho que atender, porque, peraí, o momento da célula deveria ter me programado para que aquele telefone não tocasse naquele tempo, porque aquele tempo é aquele tempo, enfim. Então, o desafio que eu vejo, assim, do que deu muito errado e também como que eu tenho buscado resolver isso, é tentado entender que se em algum ponto eu perder para ganhar, e se o que eu ganhar for a aprovação de Deus, eu topo. É o verdadeiro lucro. Eu topo. É isso. Esse é o lucro. Eu topo. Esse é o verdadeiro lucro. Teve alguém que te alertou? Como é que foi esse entendimento? Porque muitos entram numa autojustificativa que às vezes o preço é muito alto, né? Sim. Quer seja o casamento Sim. ou filhos, né? Sim. Só para uma história longa, curta, peguei um táxi uma vez e conversando com o taxista, ele contou a história dele de que ele trabalhava uma jornada longa no táxi e porque ele queria colocar a filha numa universidade importante da cidade, etc e tal. E aí ele viu que mesmo assim não conseguia completar a renda e colocou a esposa. Bom, história longa, curta, a filha, né, cortou os pulsos ali tentando tirar a vida e ele dirigindo e chorando, né, e eu entendendo ali que era uma oportunidade de falar algo da parte de Deus para ele, mas também ali, né, atento à estrada, porque o cara chorando e super emocionado e dirigindo Sim. a 80, 100 por hora, né, e ele termina a história dizendo de que a filha, a caminho do hospital, diz que, pai, eu só quero o seu tempo, eu quero o meu pai de volta. É mais importante que a faculdade que você quer me dar. Eu queria só fazer uma pausa com você, Mateus, e talvez aqui, né, nós falamos de coisas espirituais, né? É um podcast para a gente falar de negócio, etc e tal, mas talvez você esteja passando do limite e Deus esteja usando essa história, essa conversa aqui para te dizer, ei, diminua, confia em mim, entrega, né? Os teus caminhos e o mais ele vai te acrescentar. Eu sei que é importante, como empresário, você assume uma série de compromissos. Existem famílias, né? A depender do tamanho da empresa, a quantidade de famílias que você precisa sustentar é maior, mas é essa
parada que vai fazer toda a diferença, né, Matheus? E outra coisa, Lu, é isso que você falou agora, assim, agora há pouco sobre fé. Em um dado momento, por exemplo, e os homens têm muito disso, né? Assim, às vezes as mães, às vezes solteiras, ou por algum motivo, enfim, pessoas que têm que lidar ali com a responsabilidade da casa, querem executar, querem dar solução. E às vezes a oração é a última coisa que a pessoa faz, e deveria ser a primeira. Às vezes a fé é a última coisa que a pessoa usa, e deveria ser a primeira. E um exemplo prático, um dado momento, por exemplo, eu me mudei para São Paulo, e é uma realidade diferente, os custos de Belo Horizonte, os custos de São Paulo e tal. E eu fiz uma oração, eu lembro de falar assim, Deus, visita meu salário. Assim, oração interessante. É uma oração simples. Ah, mas Deus já sabia. Ah, mas você está pedindo por coisas materiais. Sim, antes de eu ir fazendo coisas, de abrir frentes, de eu ir procurando caminhos, de colocando, sei lá, como você comentou da esposa e colocou, não estou aqui para dizer que é certo ou errado, só estou dizendo que antes de você, às vezes, ir dando você soluções da sua cabeça que vão gerar não resolve um problema e cria outro. Esse é que é o ponto. Às vezes você dá soluções por você mesmo que não resolve um e cria dois, cria três problemas. Agora você só tinha um, agora tem três para resolver. É verdade. Então, a oração, ela poderia ser o primeiro. E você poderia ver o amor de Deus chegar na sua vida, a provisão de Deus chegar na sua vida, o sobrenatural de Deus chegar na sua vida, as conexões, o seu telefone tocar. E eu creio que pessoas que podem estar ouvindo esse podcast aqui, telefones vão tocar. Porque vão fazer talvez a oração, falam, nossa, eu estava fazendo isso, e agora eu vou fazer a oração pela primeira vez. Aquilo que eu estou passando não vai ser a última, a oração vai ser a primeira, a confiança vai ser a primeira. Então, para mim, o que eu fiz de muito errado e que eu aprendi foi isso. Eu comecei a orar, Deus, visita o meu salário. Hoje eu oro. Eu não tenho vergonha de falar isso não, Deus, visita o faturamento da Samba. Você me colocou lá, essa empresa vai abrir caminhos para outros, visita. Né? É claro que quando eu falo visita, eu estou me disponibilizando para ir nas reuniões, para fazer a estratégia, para pensar no cliente, para fazer a minha parte. Mas confiando que Deus vai dar o crescimento. Né? Primeiro, uma coisa que eu aprendi é nunca esteja num local onde a sua oração não foi primeiro. Nunca. Não pisa em nenhum lugar onde você não orou primeiro para aquele local. Por quê? Porque muito bom. Primeiro você tem que ter pavimentado em oração aquilo lá. Né? O que a Bíblia fala? Nós estamos falando de muitas coisas aqui, mas é porque o nosso fundamento bíblico e muitos livros são escritos com inspirações do que vem de Deus. E a Bíblia é a própria palavra de Deus. Né? Então, me perdoa, eu estava falando aqui, me perdi o que eu ia comentar. Estava falando de uma coisa aqui que era super importante disso. Mas vamos seguir, fica tranquilo. Daqui a pouco eu lembro aqui. Já você vai lembrar de novo. Tá. Eu queria explorar um pouco com você aqui a visão, né, a tua visão dessa jornada que a gente pode dizer que foi do epicentro ali da transformação digital. Né? Sim. Você tem uma frase, Matheus, que ela é muito, muito forte. E eu quero reproduzir aqui e preparar o seu coração, que fazer uma pausa dramática. Matheus diz o seguinte: matéria de transformação digital, ou você está num processo de transformação digital, ou você já morreu como negócio e não sabe ainda. Comenta um pouco sobre isso. As pessoas querem cada vez mais conveniência. Né? As pessoas querem cada vez menos esforço para ter mais as suas necessidades atendidas. Quando você faz isso, quando você pensa na empresa, como é que você consegue isso? Você não consegue com mais gente. Né? Você consegue ou colocando um processo novo ou tecnologia nova. Se você olhar, todo mundo hoje tem algum nível de facilidade na comunicação por causa de um aplicativo. Verdade. Né? Então, você usa aplicativo para tudo. Para tudo. Hoje, né? Para tudo. Né? Se choveu e você quer e não tem algo em casa, você usa um aplicativo para algo chegar na sua casa. Se você não tem, de repente, como se deslocar e você quer alugar uma bicicleta, você tem um aplicativo. Se você quer pegar um transporte, você tem um aplicativo e usa um motorista de aplicativo. Então, qual é o ponto? Quem manda no mercado? É o cliente. O cliente é que diz se ele topa ou não toma. Ele sempre mandou, né? Não é? Ele sempre mandou. Agora essa urgência é maior, né, por causa da tecnologia. Exatamente isso. Então, nesse contexto, as empresas que não estiverem olhando para o digital,
o cliente já está no digital. Hoje, quando você sai na rua, as pessoas olham mais para os seus telefones do que umas para as outras. Mais para os telefones do que para o próprio semáforo. Verdade. Né? Mais para o telefone ou para as telas que estão nos carros do que, às vezes, para a própria estrada. Até os carros estão cada vez mais tecnológicos e tal. Então, o que quer dizer? As pessoas esperam das empresas cada vez mais simplicidade. E as empresas, para conseguir entregar isso, em partes, ela precisa entregar canais, ferramentas ou interfaces com tecnologia. Quando você não entrega isso, entrega só gente, sua operação ela vai ficar muito cara. O que vai fazer com que você não consiga competir durante muito tempo em um dado espaço de local que você esteja. O que faz com que você tenha dificuldades de perpetuidade. Então, por isso a lógica, né? E não tem nada do diabo, não tem nada a não bênção de Deus. É uma visão realmente pragmática ali. Até porque business, né? Esse podcast, ele está chegando à vida de muitos por meio da tecnologia. Verdade. Aliás, é o T do Tela ali. Não é isso? É tecnologia, não é isso? Isso? Então é isso. Se você pensar, a Bíblia fala também que nada que está... Eclesiastes fala, né? Nada é novo. Tudo já aconteceu. Né? Então, se você pensar, a tecnologia ela vem trazer coisas que já aconteciam. Né? Quando você pensa, por exemplo, no telefone, etc. e tal, o que é? É frequência. Sim. Essa frequência ela foi encapsulada. E coloca lá na fibra ótica. E na fibra ótica você está passando. Então, é um meio para algo que já existia. Perfeito. Né? Então, enfim, esse é o ponto. Hoje em dia, o fator... sem tecnologia, ele vai ficando cada vez mais caro. E isso cria uma baixa competitividade. E é só esse o ponto. Né? Então, para a eficiência dos negócios, para a perpetuidade mercadológica, para a diferenciação, ou são processos novos ou tecnologia nova. E a boa notícia sobre isso é que falar de tecnologia não precisa ser uma coisa cara hoje em dia. Já existe muita coisa gratuita. Muita coisa gratuita e boa. E existem grupos, né, de network. Exato. O Tela é um grupo onde você pode estar inserido, mas existem outros tantos. Né? Descobri recentemente um grupo de programadores aí, né, à volta do mundo, para entender as necessidades dos negócios e cruzar, né? Eu acho que muitas vezes o empresário, né, a gente tem a oportunidade de conversar com bastante empresário, aconselhar alguns, e é muito comum eles dizer o seguinte: a vida é muito solitária do empresário, né? Mas é solitária porque você quer, né? Oportunidade não falta, e sair, né, de dentro da caixa, ela é importante exatamente para você entender que não é só de dinheiro que nós estamos falando. Estamos falando de coisas que são gratuitas. Né? E eu penso assim, aí é o Mateus 100% só uma visão humana mesmo. Eu penso que nós precisamos entender o que está acontecendo no contexto empresarial para nos posicionarmos, para que nossas empresas tomem lugares de destaque no mercado. Porque empresas de homens, mulheres, pessoas de princípios que tomarem local de destaque no mercado vão passar esses princípios para outros e vão colaborar para uma sociedade melhor, né? Posição de influência maior, né? É isso. Então, se o mercado caminha para algo que é cada vez mais eficiente, cada vez mais simples, cada vez mais dinâmico, nós, como empresários, deveríamos estar ligados para isso. Por quê? Porque queremos ter um local relevante para que nós possamos também abrir caminho para outros, promover outras pessoas, abençoar comunidades, enfim. As empresas elas só têm valor enquanto elas ajudam comunidades. Né? O valor do crescimento delas tem a ver com quanto que ela ajudou. Então é isso. Estar fora dessa agenda é de alguma maneira dizer que eu topo não ajudar tantas pessoas. Eu acho que isso não deveria acontecer. O tamanho da empresa. Grande, média e pequena. Grande, média e pequena. Hoje em dia você vê, por exemplo, quanto custa para você baixar um WhatsApp? Hoje em dia você não paga para ter um WhatsApp. Já é um canal digital, se você pensar. Né? Quanto custa para você fazer um post sobre algo que você aprendeu que resolve um problema via redes sociais, como o Instagram, por exemplo? Você não paga para fazer isso. Então, nunca foi tão barato você comunicar soluções. Durante muito tempo, quem comunicava soluções eram os grupos de mídia. Então, rádio, televisão e etc. Hoje em dia, você tem toda a distribuição da comunicação. E o poder está na sua mão. Na sua mão. Né? Então, hoje você cria comunidades, você pode abrir uma pequena comunidade dos seus clientes, por exemplo. Até incentivo isso. Chama seus principais clientes, monta um grupo com eles e pergunta para eles, né, o que é o diferencial no nosso negócio que nós deveríamos manter. O que deveria ser um diferencial que nós deveríamos incluir. Essas duas perguntas.
O que vier daquilo ali, você já sabe que tem que continuar. E para você continuar e atender a outros, o que tem de tecnologia que pode te ajudar a fazer de maneira mais barata, mais eficiente, né? E cada vez mais escalável. O que você encontrar nisso, você vai estar atendendo mais clientes como aqueles e respondendo a mesma coisa daqueles clientes que sugerem algo para melhorar. Isso faz uma transformação no seu negócio sem precisar de um grande projeto de transformação. Você já começou. Lembrando que transformação digital, primeiro, ela é cultural. Sim, é verdade. Nenhuma transformação digital acontece em cultura. Se você delegar isso para um prestador de serviço ou contratar uma empresa, começou errado. Você precisa ter você à disposição de aprender. Isso, verdade. Você precisa aprender. As empresas podem vir para te ajudar no processo de você aprender sobre aquilo. A partir disso, você é proprietário daquela transformação. Verdade. E como proprietário da transformação, você pode convidar outros agentes para poder suportar aquilo que é novo. Perfeito. Mas antes, o que não é a transformação digital? Comprar ferramenta. Outro dia um empresário me chamou e falou, você tem uma visão muito boa, eu sou muito operacional, que ferramenta eu deveria comprar para poder sair do operacional? Eu falei, pergunta errada. Porque não é uma ferramenta que te dá uma resposta, porque senão Ele simplificou demais, né? Isso. Senão você compra um software de uma marca e não sei o quê, e te dá uma ideia que agora a empresa... Não. A empresa não está 100% automatizada, a empresa não está 100% digital, porque pensar automação e pensar digital é mentalidade de atendimento ao cliente. Como é que eu antecipo a necessidade dos meus clientes? Trazendo um canal mais simples. Qual canal o meu cliente está? Como o meu cliente pode se sentir mais atendido, mais rápido, de maneira mais simples? Qual é a comunicação com ele? Como é que eu faço de maneira personalizada? Enfim. Tem CRM no meio, para empresas que usam CRM. E assim você tem. E tem coisas que você nem precisa chegar nesse nível. Tem coisas, a depender do tamanho da sua empresa, que a sua própria planilha ainda resolve, e resolve muito. Cada vez mais. Né? Hoje você tem aí as ferramentas de inteligência artificial, muitas gratuitas, que já vão se integrar ao Excel, ao PowerPoint, a ferramentas que você já usa, e já vai gerar uma capacidade de otimização e de eficiência altíssima, sem você precisar de investimentos novos ou grandes em cima disso. Precisa de um conhecimento novo. Então, por isso que a primeira ela é cultural, antes de ser digital na empresa. Agora, então, a nossa audiência vai dar uma bugada na mente aí, porque a gente vai falar sobre inteligência artificial, né? Eu li uma frase bem forte também que diz o seguinte: a IA está para a humanidade, assim como a energia, o advento da energia elétrica, né, que mudou a história da humanidade, né, como entendemos como sociedade, e a internet foi um outro marco importante também. Né? O meu irmão diz que o ar-condicionado também foi um marco importante para o bem-estar. Mas falando aqui de evolução, você também acredita que a IA é esse marco de um novo mundo? Sem sombra de dúvida. Porque se você olhar o que mudou a humanidade, né, em termos de tecnologia, foi tudo que ficou próximo, até tudo que as pessoas puderam usar. O que as pessoas puderam usar transformou a vida delas. O que elas puderam usar e que conectava ela a outros de maneira mais simples, transformou. Então, foi isso, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a inteligência artificial, o que ela gera? Ela gera soluções que permitem cada vez você ser mais rápido, mais seguro, mais rentável, mais simples, só que, sobretudo, mais perto. Então, quando você pensa, por exemplo, como é que o ChatGPT conseguiu ser tão rápido e ganhou o mundo do jeito que foi? Porque ele era mais rápido, porque ele era seguro, porque ele era simples, porque, no caso, né, para os provedores, né, para os donos, ele é rentável e é mais perto, está mais perto. A um clique, a um prompt, você tem uma informação inteira. Com uma pergunta, você consegue ter... Você fala em outra... Você tem textos em outra língua, você traduz, você conecta, você começa uma ideia... rompeu barreiras, né? Quebrou as barreiras e, de novo, trouxe simplicidade, trouxe agilidade. Então, tudo que simplificar a vida das pessoas e estiver muito perto delas e permita com que elas façam a mesma coisa de uma maneira cada vez mais personalizada e rápida, vai escalar. E a AI tem esse princípio, ela tem feito isso.
Então, todos os grandes motores de inteligência artificial têm um princípio que o ser humano gosta muito, conveniência. A gente gosta de conveniência, a gente gosta de coisas que façam por nós, que nos ajude, né? Então, você vê o cenário do Copilot, né, que é o copiloto. Né? Copiloto é uma palavra de muitos anos. Por que existe um copiloto? Para alguém te ajudar. Para que se você esquecer, possa te dar uma direção e etc. Agora você tem um copiloto digital. E ele é uma personalidade presente nas videochamadas hoje, né? Exatamente. Eu mesmo já estou usando e me ajuda bastante no pós-reunião e tal. Né, para você, né? E tantas coisas. Muito bom. Então, você acredita que porque eu acho que é essa pergunta que interessa a nossa audiência, né? Então a gente tem aqui desde de quem está pensando em empreender, do pequeno empresário e do grande empresário, né? Acho que a grande pergunta que a nossa audiência se faz a IA é para o meu negócio? E essa pergunta ela é provocativa porque a gente não sabe que tipo de negócio está do outro lado, né? Mas como é que é a sua visão? É para todo tamanho de negócio? É para todo tipo de negócio? A minha visão é que é para todo negócio, é para todo tamanho, mas com soluções muito diferentes. Né? Como a gente falou do WhatsApp aqui, o WhatsApp é para todo negócio? Hoje em dia, sim. Não é? Todo negócio pelo qual existe uma pessoa que queira falar com outra, o WhatsApp é uma alternativa. Uma alternativa. Né? Por exemplo, uma alternativa. Mas uma empresa ainda não faz, e dá certo aqui, ok. Mas a alternativa está lá. Em algum momento, o seu próprio cliente tem expectativa que você esteja. Então, diz respeito a isso. AI é a mesma coisa. São tantas ferramentas de inteligência artificial hoje, são tantas, que quando você pensa em produtividade, cabe em negócios muito pequenos. Como que poderia ser um exemplo prático para o meu negócio, etc. Vou te dar um exemplo prático. Às vezes você faz o controle do seu estoque na planilha, você coloca lá todos os pontos. Hoje você já vai ver que tem um plugin que está sendo lançado, né, que está lá na loja da OpenAI, por exemplo, que você começa a colocar AI integrado com o seu Excel. O que você vai fazer? Você vai fazer uma pergunta: qual é a minha projeção de vendas baseado no meu estoque atual? Ele vai te dar uma projeção de capacidade financeira. Até então você tinha que ter uma pessoa, às vezes um gerente, às vezes um supervisor, às vezes um especialista. Mesmo um especialista errava. Exatamente. Então, óbvio que tem a ver com uma curva. Né? O ser para todas as empresas não quer dizer que é ser para todas agora. Ser para todas, né? Para todos os portos, todos os segmentos hoje. Mas o que está sendo disponibilizado ao mercado, todas as empresas terão a oportunidade e poderão usufruir disso para capturar eficiência, diminuição de custo e produtividade. Isso é normal. E, naturalmente, vai permitir também possibilidade de novos negócios para novas receitas, o que faz com que você consiga se manter relevante ou abrindo novas frentes de trabalho ou permitindo um negócio novo dentro do seu ecossistema de soluções ali. Perfeito. Ou seja, não espera a IA ser uma grande coisa para depois, daqui a pouco, porque não é mais uma tendência, é uma realidade hoje. É uma realidade. Que pode transformar o negócio ou pode matar o seu negócio. É isso. Né? É que lado que você vai escolher estar. Né? É isso. E boas notícias sobre isso. Para quem já está, né, no mundo digital de alguma maneira, e utilizam ali clouds do tipo Google, Amazon, né, as mais relevantes, né, Microsoft, né, existem créditos que eles já estão disponibilizando para empresas, ou seja, créditos, você usa, você não vai pagar. Sem custo. Sem custo, para que você possa acelerar suas iniciativas em AI. Então, tem oportunidade de você ser pago para aprender. Isso também é muito interessante quando você fala sobre a tecnologia, que até então o medo de muitos empresários sobre tecnologia é que existia uma ideia de que sempre era caro, né? Sempre era uma coisa, hoje não é mais. Né? Então hoje existem os grandes players também que querem investir no seu negócio para que você possa se digitalizar mais. Então isso também tem um benefício e dá para as empresas pensarem nisso. Hoje talvez o preço se chame ousadia, né? Porque a ousadia é um dos pilares do empreendedorismo. Você acha que falta um pouco de ousadia? Porque é o contraponto do medo, né? Você acha que falta ousadia para entender IA muito mais do que essa questão técnica ou tecniquez, enfim? Eu acho que os temas novos eles estão vindo com tanta velocidade que nem sei se seria ousadia que falta. Talvez exatamente por ser muito novo, a depender do segmento, talvez falta exposição.
tem que se expor mais, porque o mundo digital mudou, as informações elas estão vindo da necessidade dos clientes cada vez mais rápido, porque o digital proporciona ser rápido, para dentro das empresas. Somos pressionados pelo mercado para poder responder sobre algo novo. Então, o que eu vejo do empresário? Como até então o padrão de decisão não era se expondo ao novo, era protegendo o que já tinha. Perfeito. O que muda agora é a mentalidade de exposição. Eu tenho que se expor ao novo. E essa exposição, naturalmente, vai permitir que ele tenha uma visão de que não preciso mudar tudo. Eu não preciso fazer uma mudança 180 graus na minha empresa. Eu posso pegar um pequeno processo, uma pequena coisa, algo que não gera um impacto. Eu posso comparar o meu antes e um depois. E esse aprendizado vai permitir uma mudança cultural. E essa mentalidade vai permitir com que ele tenha resultados diferentes. E aí, pronto, transformou a mentalidade, transformou o jeito de fazer, que transformou o jeito de agir, que transformou o jeito de crescer e fazer o negócio. Então, acho que tem uma oportunidade nisso aí, para alguns, que é sobre isso, é se expor. E outros têm isso que você falou mesmo, que é a parte de ter ousadia, de testar pequeno. Não precisa fazer uma virada grande, testa pequeno, né? E a partir disso, colhe os resultados. E seja você também uma voz de transformação nesse tempo. Sem dúvida. Né? Porque o legal da AI que vai acontecer é que não vai ser um padrão. O que vai acontecer para uma empresa não é igual a outra. Agora chegou a hora da hiperpersonalização. Isso, é a palavra de ordem. É isso. Você vai ter oportunidade de ter soluções cada vez mais personalizadas para o seu negócio. Por quê? Porque a AI é baseada em dados. Quais dados? Os seus. Os da sua empresa, da sua organização, quais processos os seus. Então, isso vai permitir com que você tenha a sua diferenciação a partir do seu negócio, mas de maneira agora mais exponencial. Então, fica aí um incentivo. Fica a dica, hashtag fica a dica, né? A gente está caminhando para o final aqui e eu acho que o que você está falando combina um pouco com essa pergunta, uma pergunta que chegou para a gente, e eu queria que você comentasse isso aí do teu ponto de vista. Por que me esforço tanto, né, um empresário dizendo, e não obtenho resultados mesmo sendo cristão? Esse mesmo sendo cristão foi para botar um lance dramático aí na história, né? Sim. Qual é a sua opinião sobre isso? Minha opinião sobre isso diz respeito ao básico bem feito, que a gente falou aqui bastante. Assim. O que é o básico? O básico primeiro, assim, vou até entrar numa coisa, né, pode ser um pouco filosófica, mas eu acho que é muito interessante. O que é o básico? O básico seu negócio não é seu negócio é de Deus. Então, ora sobre o seu negócio. Pega a lista de funcionários, ora sobre ele. Pega sua lista de clientes, ora sobre ela. É isso. Primeiro ponto consagra os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, não é isso? Seus caminhos é tudo. Seu negócio também está dentro dos seus caminhos, consagra. Pronto. Primeiro ponto é isso. Ele é o alfa, ele é o ômega. Tudo que ele começa, ele termina. Ele é a porta aberta, ele é a porta fechada. Se ele abrir uma porta para você ali, você vai prosperar ali. Então, o primeiro ponto é você consagrar. Beleza. Agora, parte técnica. Por que às vezes eu não prospero sendo cristão? Porque eu não estudo. Porque às vezes eu não me exponho. Talvez eu terceirizo decisões e transformações que o cajado está na minha mão. Eu sou o empresário ali, eu tenho que ir para cima. Né? O líder, eu tenho que ir para cima. O mundo mudou e eu não mudei. O mundo mudou e eu mudei junto. Mas qual o mundo que mudou? O da informação. Cada vez mais as coisas estão... No final, a comunicação é a mesma. No passado era um transcrito, depois era um livro, hoje é um blog, é um e-book, mas ainda é um escrito. Sim. Então, se você quiser pegar o escrito lá sem perceber que hoje isso é um blog, talvez você vai demorar muito mais tempo para achar a informação. Usa lá no blog, pega o que está lá. Então é isso. Essa transformação, esse conhecimento, essa exposição precisa estar dentro da dinâmica do empresário, né? Dentro desse mundo novo que mudou, como tem muita informação nova, existe uma competência necessária que se chama de lifelong learning. Ou seja, durante toda a minha vida eu vou estar aprendendo alguma coisa nova. Isso já era uma realidade, sempre foi assim. As pessoas sempre aprendem coisas novas, só que antes as pessoas não tinham isso de maneira intencional. Ela aprendia porque as coisas vinham, era uma experiência, aquela experiência era um aprendizado, e aquele aprendizado se tornava uma experiência da empresa, né? Ou da pessoa, do empresário, do líder e tal. Hoje, você tem que ter essa perspectiva de ir para cima do aprendizado continuamente. Então, falamos de AI aqui, falamos de dados aqui, falamos de ecossistemas, falamos de liderança aqui, falamos de reorganização de agenda, falamos de uma coisa que é priorização, falamos sobre ser, sobre fazer e ter. De onde vem isso? De um aprendizado contínuo. Todo dia aprendendo alguma coisa. Intencionalmente. Intencionalmente. Né? Então, o empresário cristão, em alguns momentos, o que eu vejo de alguns que eu conheço, é que eles terceirizam o conhecimento. Se Deus está comigo, eu não preciso
né? Porque Deus vai abrir a porta? Vai, mas você tem que passar por ela. Você tem que passar, e passar por aquela porta diz respeito a passar. Quem vai passar? Você. Então, já que você vai passar, você tem que saber andar naquele caminho daquela porta, para você poder fazer o que se espera que aconteça ali. Então, é isso, né? Tem uma parte importante nossa de não terceirizar aquilo que está sobre nós, melhorar a nossa liderança, melhorar a nossa visão de mercado, melhorar a nossa... Isso é o básico bem feito. Isso não precisa ser cristão para fazer. Todo mundo tem que fazer. Se eu sou cristão e não faço, então eu tenho que tirar esse gap, né? Melhorar minha visão de cliente, né? É isso. Melhorar minha visão tributária, melhorar minha visão jurídica, né? Entender o que acontece agora. Empresas aí, vai ter reoneração da folha. O que vai impactar no seu negócio? A margem vai diminuir. Se você não está ligado nisso, isso não impacta o seu negócio. Na hora que você perder competitividade, você vai achar que é uma luta. Mas está sendo falado sobre isso. É uma questão que está acontecendo tributária. Tem que conhecer sobre isso, né? Então, não terceirizar o que é de conhecimento que Deus confiou, porque Ele nos deu inteligência, né? Então, é isso, para aprender também. E o outro ponto diz respeito a gente também conseguir ter uma visão de... Você falou de fé aqui, né? De ousadia, mas é bem isso mesmo. Uma visão de qual é o próximo passo que eu preciso dar no meu negócio. Porque às vezes eu, como cristão, né? Deus às vezes está falando nesse podcast aqui com alguma pessoa sobre uma oportunidade. Você teve um insight seu, né? E aí, Deus te deu. Aí você simplesmente volta e estava fazendo o que estava fazendo. Né? Então, assim, ter esse discernimento de que tem momentos que a estação muda e você precisa abraçar o novo daquela estação. Perfeito. Né? Que é isso que você falou, ter fé, ter ousadia e fazer diferença com aquilo que Deus te confiou. Então, por que às vezes eu sou cristão e o meu negócio não avança tanto? Porque provavelmente algumas coisas dessas eu tenho oportunidade de melhorar. Né? Posso orar... e colocar mais um posicionamento, posso aprender mais sobre, né, tudo que me foi confiado e preciso ter ousadia e execução para poder entrar no novo, para poder fazer aquilo que me foi confiado agora, para poder continuar avançando o meu negócio, a minha empresa, né, o que eu entrego para a comunidade e, sobretudo, para poder honrar o Senhor. Fechando ainda esse ponto, a Bíblia fala que um Senhor chamou a 3 servos, e a cada um deu conforme a sua capacidade. A um deu 1 talento, a outro deu 3 talentos, a outro deu 5 talentos. Conforme a sua capacidade. Ele já sabia a capacidade deles. O de 1 talento tem medo, enterra. Por quê? Já que ele achava que ele era severo, que ele era duro, então que ele voltasse, pelo menos tivesse. E o que ele fala? Né? Ele não agrada daquilo. Por que você não colocou pelo menos no banco para poder render juros? Agora, os outros 2... O que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor ele não pega o rendimento e agradece e só parabeniza. Ele parabeniza e fala o seguinte, venha comigo desfrutar, venha comigo. Então, o cristão, Deus tem expectativa que os nossos negócios, o crescimento, a gente desfrute com Ele aquilo. E não que a gente pegue o que Deus deu e fique num lugar passivo, com medo. Não, eu não vou fazer mudanças não, porque vai que não é isso que Deus me chamou, não é isso que... É conforme a necessidade que Deus te deu. Sim. Se Ele te deu no caminho, Ele vai abrir portas para você poder ter rentabilidade naquilo, Ele vai te dar condições de você fazer boas alianças, Ele vai te dar uma visão clara para você poder criar produtos diferenciados, para você poder, com o que Ele te deu, fazer diferença. Mas é no caminho. Você tem que continuar progredindo, tem que continuar avançando, não dá para ficar paralisado lá. Né? Então é isso. Esses são os pontos que eu queria trazer aqui. O que você acrescentaria? Eu acrescentaria aí a questão da ousadia mesmo, né? Porque tem uma frase que fala sobre existem como é que é? Mais iniciativas do que fracassos. Não sei se você conhece essa expressão. Existem mais iniciativas do que fracassos. Ou seja, você teve iniciativa, tomou uma decisão, né? A chance de você fracassar, ela existe, mas de dar certo também. Né? Ou seja, não fique parado. É isso. Né? Esteja aberto para o novo. É isso. Emendando essa questão do novo, eu queria que você comentasse com a gente sobre a sua nova
por assim dizer, empreitada, que é a Magnutech Legal. Gestão, né? Ou seja, você continua ali intraempreendedor, Sim. servo, mas Sim. também concomitante empreender, né? O que é a Magnutech? Magnutech Gestão, na verdade, ela até não é nova, assim, né? Eu abri essa empresa em 2018, quando eu tinha muitas pessoas que me procuravam. Demandas reprimidas. Consultoria? De consultoria, Perfeito. de mentoria, de workshop para crescimento de negócios. Legal. Então, nessa história E não toda, conflitava com o core business da companhia? Não, nunca conflitou, porque tem a ver com metodologia. Né? Você entregar metodologia, você entregar aplicação de indicadores, isso você não está entregando um negócio, uma estratégia, não é nada disso. Perfeito. Então, em 2018, eu tive essa oportunidade, comecei a receber muita gente querendo ajuda nisso, e aí eu montei um pequeno time em 2018 para poder começar esse trabalho como uma squad de crescimento de negócio de algumas empresas para empresas que querem crescer vendas. Basicamente é isso, querem crescer negócio. Acabou que nesse tempo eu fiquei extremamente focado na Sambatec por todo o necessário que a gente falou aqui e tal. E nos últimos tempos, eu tenho sido muito provocado a ajudar... Pós-pandemia, e mais recentemente aí, né, no ano passado, de forma muito intensa, muitas empresas de porte menor do que as empresas que a Sambatec atua, me procuram pedindo ajuda para poder clarear a sua visão sobre algum ponto no seu negócio. Né? E esses pontos, geralmente, eles têm a ver com a parte de estruturação de dados para gestão. Dados para gestão. Então, o que eu comecei a ver? Eu poderia ajudar essas empresas sem conflitar em nada com as ofertas, né, da Sambatec, ajudando essas empresas a estruturar, porque a maioria das empresas pequenas e médias, elas têm os dados desorganizados. Ela tem os dados, só que de forma desorganizado. Né? E o que acontece com o empresário? Ele não consegue tomar decisões rápidas, ele não consegue nem ter uma leitura da sua empresa. O que isso gera? Às vezes, descolamento do fluxo de caixa dele. Sem ele, né, ele tem sustos com fluxo de caixa, aí tem que entrar no empréstimo, aí o empréstimo não era bem o que ele queria, agora ele tem que lidar com o empréstimo, ainda tem que lidar com o crescimento das vendas, e às vezes não é tão efetivo, e a empresa não é tão produtiva. Então, o que eu vi? Criei basicamente duas ofertas. Uma oferta que é a organização de dados das empresas pequenas e médias, com o princípio de ajudá-las na tomada de decisão, criando dashboards inteligentes para que o empresário, onde ele estiver, ele clica no link, ele clica no botão e ele sabe a projeção da empresa, para onde está indo, a rentabilidade do negócio, é isso. Né? E, obviamente, onde ele pode já cortar e reduzir custos, porque eu já começo a entregar um conjunto de insights e inteligências para ele com base nesses dashboards. E o outro lado diz respeito ao que eu fazia lá em 2018. Empresas que às vezes não têm uma estratégia e uma metodologia para posicionar no mercado. E aí eu ajudo aquela empresa num framework bem definido de como ela vai fazer para poder olhar para o cliente. Porque muita empresa, Edu, vende para quem consegue comprar e deveria vender para quem precisa comprar. Sim, isso muda o ponteiro completamente. Muda o jogo. Às vezes você vende para quem consegue te comprar e o seu ticket médio é baixo e o volume das suas vendas são poucas e você não sabe sair disso. Se você faz a estratégia para você vender para quem deveria te comprar, você entra num outro nível de estratégia. Você usa Big Data, escala, né? Você entende o mercado, você sabe exatamente quantas empresas grandes, médias, pequenas, quais segmentos, onde elas estão, quem é o decisor. Então, essas duas ofertas são as ofertas que a Magnutech passou a entregar para empresários que espontaneamente vieram procurando ajuda e que até então a gente vem suportando essa camada de profissionalização dos negócios. Visa duas coisas, reduzir custo e aumentar despesas. E assim tem sido, nesse tempo, muito feliz com poder ser uma resposta também, né? Porque é muito difícil, às vezes, para essas empresas encontrar um local para poder trocar essa ideia, alguém que saiba falar a língua dela e que consiga fazer um projeto que seja customizado o suficiente para o tamanho daquela empresa, né? Porque às vezes não tem tantas empresas que pensam assim sob medida para empresas pequenas. Geralmente você tem muita empresa que pensa de maneira soluções padronizadas para empresas pequenas, né? Então faltava no mercado uma empresa que pudesse ter um olhar customizado, personalizado para as pequenas e para as médias empresas, e a gente está fazendo isso aí.
Ou seja, a Magnotec é como se fosse um copiloto. É isso, um copiloto. É isso aí. Né, para as empresas. É isso. Gostou aí da definição? Depois gostei aí. Fala sobre royalties. Muito bom. Aí. É isso. Mas também tem quando você fala assim de ajudar, tem a ver com o servir. É o servir. Porque às vezes isso também pode significar a sobrevivência dessa empresa. É exatamente isso. Não é verdade? É exatamente e é muito isso. legal posicionar a empresa nesse lugar, né, da transformação, do suporte e de levar para outro nível. É isso. Muito bom o nosso papo, a gente teve muito inspiradora a sua história, tivemos provocação, tivemos um monte de coisa boa aqui. Eu quero terminar com uma pergunta surpresa para você. Opa, vamos lá. Matheus Magno, qual o seu sonho? O meu sonho hoje é fazer a vontade de Deus conhecida através de todos os lugares que eu estiver. Esse é o meu sonho real. A maior preocupação que eu tenho nessa fase de vida que eu tenho é ter tido uma vida de ter feito tudo o que eu achava que era importante e nada que Deus tinha me mandado fazer como importante. O meu maior sonho hoje é, de fato, gerar impacto positivo, real, na vida, no negócio das pessoas, por meio das experiências da história que Deus permitiu que eu vivesse, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, seja na vida espiritual. É isso. Esse é o maior sonho que eu tenho, conseguir efetivamente ser útil na vida das pessoas, ser útil. É isso que eu quero ser. Ser um mordomo fiel, um bom mordomo. É isso. Como diz a Bíblia. Muito bom, eu compartilho desse sonho com você e agradeço mais uma vez o tempo, né, investimento aqui na vida da nossa audiência para realmente servi-los e transformá-los através de uma conversa, às vezes simples, né, mas certamente é o nosso desejo, a nossa oração que isso de fato faça diferença na sua vida, porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. Amém. Podcast do Tela. Obrigado mais uma vez. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service.